É isso aí, meus amiguinhos. Então agora a gente vai começar a falar sobre as revoltas da República Oligárquica, tá? É um tema clássico. Aliás, revoltas é um tema clássico. Então pode ser revoltas do período colonial, depois do período independente, imperial e também o período republicano, né? Lembrando que esse contexto é já século XX, então basicamente, pensando no Enem, por exemplo, é um tema que sempre está aí chamativo e está em voga, né? Então vamos para algumas considerações. Então a gente tem que pensar uma marginalização social desses povos vivendo aí, né, de pobreza, povos miscigenados, povos negros, o interior do país abandonado, né, historicamente falando, o governo nunca se preocupou com essas regiões de interior, né? Sempre deu mais foco com as regiões de litoral, ali na região do Nordeste, por exemplo, a questão do Rio de Janeiro, né? Depois que tem a transferência da família real para cá, nós temos uma política elitista, lembrando que quem governa o Brasil são os cafeicultores, junto com os coronéis, né? Lembrando a tal da política dos governadores. Então, basicamente, a gente tem uma grande desigualdade social e em muitas regiões a pobreza e a miséria estão reinando, né? E aí a gente tem um movimento, não é uma revolta, né? Mas um movimento social que é o tal do cangaço, né? Então, a gente tem um certo romantismo sobre a visão do cangaço como heróis do povo, né? Essa questão de Robin Hood, né? Que surgiu ao longo do tempo por meio do cordel. Então vocês têm que lembrar que o cordel é uma literatura popular, é um patrimônio imaterial nosso, né? Aqui do Brasil, inclusive, foi decretado aí recentemente como patrimônio imaterial brasileiro, tá certo? Obviamente da cultura do Nordeste. E o cordel meio que brinca com os contos. Então, brincou nos contos de que, por exemplo, os cangaceiros eles eram heróis populares, né, heróis do povo, como se fossem Robin Hood, roubavam dos ricos e davam para os pobres. Só que, na verdade, a gente sabe que os cangaceiros eram um bando de bandidos mesmo, né? Então, a gente tem um banditismo social aí. Antigamente, eles eram jagunços, que eles fugiram ali do domínio dos coronéis, né? Eles às vezes acabavam cometendo algum crime contra o coronel. Obviamente que eles iriam ser perseguidos por eles, né? Por esses fazendeiros locais, por esses grandes comerciantes, e aí eles vão se refugiar no sertão nordestino, no interiorzão aí do Nordeste, né? O cangaço é um fenômeno que nasce já no século XIX, só que ele vai ganhar fama no começo do século XX com a figura do Virgulino, né? O Lampião, o líder dos mais de 100 cangaceiros ali no Nordeste que vão arrepiar, vão assaltar todo mundo, vão assaltar fazendeiros, vão assaltar as igrejas, vão assaltar gente pobre, vão assaltar comerciantes, vão assaltar todo mundo. Só vocês lembrarem, por exemplo, do Alto da Compadecida, os lampiões chegando ali na cidade, todo mundo sendo assaltado, tá? E o cangaço ele só vai ser vencido com o Vargas. Ali na década de 30, os cangaceiros eles vão ser perseguidos pelo Vargas, inclusive a cabeça dos principais líderes vão ser expostas, né? Tem foto famosa disso no Google, depois clica lá no Google e vai procurar essas fotos, tá? Da cabeça do Lampião e dos seus outros cangaceiros, a cabeça deles exposta em público e essa fotografia vai correr o Brasil. E aí, obviamente, é uma vitória dessa centralização política futura do Vargas, tá? Canudos, talvez Canudos aí, junto com o movimento operário e junto com o tenentismo, são os movimentos mais famosos aqui desse período, beleza? Então vamos lá. No caso de Canudos, a gente tem um movimento que é considerado um movimento messiânico, né? Então, Canudos ali seria o tal do Arraial de Canudos, na região da Bahia, em torno do rio Vaza Barris, né? Por que o nome Canudos? Porque ao longo desse rio, como se fosse um brejo, você tem aqueles canudinhos, né, que crescem ali, que seriam tipo plantas de brejo mesmo, tá certo? Ali vai se formar uma comunidade de pessoas pobres em torno do Antônio Conselheiro, né? O Antônio Conselheiro, que era um beato. O que é um beato? É uma pessoa muito religiosa, geralmente próximo ao padre, próximo aí às figuras religiosas, tá? O Antônio Conselheiro não é um padre. Beato é uma forma popular de falar de pessoas que são muito religiosas, ligadas aí às instituições. E no caso o conselheiro, ele vai ser essa pessoa como um messias, né? Uma pessoa enviada por Deus para a população,
para consolar essa população da sua miséria, da pobreza que eles estavam vivendo, né? E a gente está falando da região do Nordeste, então a gente está falando de coronelismo, a gente está falando de desigualdade, distribuição de terras. Então, muitas dessas pessoas que se reuniam em torno do conselheiro eram pessoas que foram expulsas de suas terras, eram pessoas que viviam em miséria, viviam em fome. Então a gente tem a formação desse arraial no entorno de 20 mil pessoas vivendo em uma comunidade com regras próprias, moeda própria, né? Ou seja, formou-se ali um Estado paralelo. Consequentemente, é um perigo para o Estado brasileiro e também um perigo para os fazendeiros locais, né? A galera da igreja também não gostava muito do conselheiro, porque o conselheiro ele praticava o catolicismo do jeito dele, né? Então, o conselheiro, como ele era uma pessoa muito católica, ele, por exemplo, não concordava com a república. Então, no entender dele, a república, quando introduziu o Estado laico, isso é uma afronta à religião, é uma afronta à fé, né? Então, tomem cuidado, né? O conselheiro não é um monarquista, só que ele não concordava com essa ideia da separação do Estado da religião. Então, ele critica o Estado laico, ele critica a república e, obviamente, também ele vai criticar a atuação dos fazendeiros que estão produzindo essa pobreza local, tá? O Estado brasileiro vai enviar alguns batalhões ali para acabar, para dispersar essa galera, só que as 4 primeiras batalhas, a galera de Canudo ali, né, os canudenses, eles vencem a parada ali, inclusive nessas batalhas eles tiveram a ajuda do cangaço. Aí você fala o seguinte, o cangaço era fã dessas pessoas? Não, é porque o cangaço quer lutar contra os fazendeiros locais, basicamente isso, tá? Só que aí na 5ª batalha o exército brasileiro foi enviado com 15 mil soldados e praticamente vai matar todo mundo e sobrar uma outra pessoa. Foi um massacre mesmo, foi um genocídio e isso é relatado pelo Euclides da Cunha, que é o escritor lá dos Sertões, né? Literatura aí pré-modernista. O Euclides da Cunha, que era jornalista do Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, ele foi enviado ali para cobrir a revolta e ele vai descrever toda a região, né? O livro Sertões é basicamente um tratado de geografia, porque ele vai descrever a região ali do Nordeste em uma literatura bem descritiva, né? Um livro meio dificinho aí de ler. Mas enfim, Os Sertões é um livro aí que vai ser vendido muito fora do Brasil até hoje. Tá? Vamos aí para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vai ter a tal da revolta da vacina, né? Então a gente está vivendo uma época de pandemia. Então a revolta da vacina é um tema importante, pensando em questões de saúde, né? Então a revolta da vacina, ela não é propriamente pela vacina, mas porque alguns meses antes o Rio de Janeiro foi reformado. E aí o centro do Rio de Janeiro viviam as pessoas pobres, ali nos quiosques, nos cortiços, né? E era uma região que não tinha saneamento básico, não tinha organização nenhuma, eram ruas de terra ainda. Então a gente tem uma grande aglomeração de pessoas com pouca higiene, então é um surto de doença possível. E é justamente aquilo que acontecia. Então a gente tem doença como febre amarela, a gente tem varíola, a gente tem peste negra, a gente tem muitas doenças ali se espalhando por esse centro do Rio. Então o tal do Oswaldo Cruz, ele propõe fazer uma grande reforma sanitária na cidade. Então, para fazer essa reforma, os cortiços precisariam ser derrubados, as ruas precisariam ser asfaltadas e alargadas. Consequentemente, essas pessoas que moravam ali vão ser retiradas à força das suas casas. O problema é que essas pessoas não foram indenizadas. Consequentemente, essas pessoas pobres são obrigadas a sair do centro do Rio de Janeiro e vão morar nas periferias. Meio que isso vai ajudar no crescimento das favelas, tá, gente? Isso não inicia as favelas. As favelas já existiam desde o século XIX, tá? Mas isso vai aumentar a quantidade de favelas no entorno do centro do Rio, né? Então, nas periferias aí do Rio de Janeiro. Consequentemente, o centro vai ser uma área de especulação imobiliária, né? A galera rica vai morar nesse centro do Rio de Janeiro. Consequentemente, a gente tem a Belle Époque, né? Nascendo aí na cidade do Rio, porque a Rio de Janeiro vai ser reformada aos moldes de Paris, né? A inspiração é a Paris, que foi reformada lá pelo Haussmann, o prefeito de Paris, junto com Napoleão III, o imperador da França. Então esse é o molde que vai ser feito aqui na cidade do Rio de Janeiro. Uma modernização
autoritária, ou seja, essas pessoas que foram retiradas à força de suas casas já estavam revoltadas contra o governo. E aí, alguns meses depois, vem a vacinação. Só que a vacinação não era uma vacinação optativa, mas é uma vacinação obrigatória. Inclusive, essas pessoas recebiam ali um documento que, se elas não fossem vacinadas, elas não poderiam encontrar trabalho e coisas assim. Ou seja, essa população que foi violada, né, sendo retirada das suas casas à força pelo Estado, e aí com essa obrigatoriedade da vacinação, essas pessoas se revoltam. Tá? Claro que algumas pessoas também temiam a vacina, porque vacina as pessoas podem tomar e podem ter os efeitos negativos da vacina. Então havia um certo pânico também de que poderia ser uma certa higienização social. Tá? Mas não é isso a causa da revolta. A causa da revolta é a questão do autoritarismo do Estado. Tá certo, gente? Então a revolta estourou, depois aí foi contornado e tudo mais, né? O prefeito do Rio de Janeiro era o Pereira Passos e o presidente era o Rodrigues Alves, tá? No Rio de Janeiro também vai estourar a tal da revolta da Chibata. O que é a tal da revolta da Chibata, né? Então, primeiro, era um grupo de marinheiros, então a gente está falando da Marinha Brasileira. E detalhe, quando acabou a escravidão no Brasil, os negros, como não conseguiam arrumar trabalho fácil em São Paulo por causa dos imigrantes, lembrando também das teorias raciais, do racismo, a Marinha meio que abriu as portas para essa galera que era escrava, né? Então é comum você encontrar em fotos, registros, muitos marinheiros negros, tá? Só que qual que é o problema? A punição dos marinheiros, então se o cara chegasse atrasado, se o cara falasse torto aí com o superior, a punição era a chibatada. Então a revolta da chibata, ela tem esse contexto de maus tratos, das condições de trabalho. Então você tem a questão dos maus tratos, tem a questão também das condições de trabalho, então eles exigem também o fim da chibatada, exigem melhores condições de trabalho, melhores salários, tá certo? Os marinheiros, inclusive, ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro. Então foi uma revolta no final remediada, apesar que os líderes depois vão ser presos e enviados lá para a Ilha da Cobra, né? Que é uma ilha ali de prisão que existia no Rio de Janeiro nessa época, tá? Vamos falar agora do contestado. O que era o contestado? É uma revolta que vai acontecer na região de fronteira entre Santa Catarina e Paraná, por isso que tem esse nome, né? Contestado, de contestação, e é uma área de exploração de uma empresa estrangeira que chegaria ali, né, para construir uma estrada de ferro. Só que, obviamente, para você passar essa linha da estrada de ferro, as pessoas que moravam ali teriam que ser retiradas, né? E os estados de Santa Catarina e Paraná meio que ficavam brigando para ter essas terras, obviamente, porque a estrada de ferro passaria ali, investimentos iriam passar, né? Era uma empresa inglesa que seria contratada para a construção dessa estrada. Ao mesmo tempo também você tem uma exploração de madeira local. E, obviamente, as pessoas que moravam ali seriam retiradas à força, e são pessoas pobres. E, ao mesmo tempo também a gente tem ali um messianismo na figura do João Maria, que seria uma pessoa, de novo, né, com essa ideia de uma pessoa enviada por Deus para consolar essa população dos desmandos do Estado e também das pessoas ricas da região, e ali vai se formar uma resistência popular contra essa expulsão dessas pessoas pobres ali nessa região. Então, lembrando que nós temos duas revoltas messiânicas nesse período. Uma delas é o contestado, a outra é a revolta de Canudos, que nós já vimos, tá? Vamos começar a falar agora do movimento operário. Então, eu já comentei com vocês naquela parte econômica dessa república oligárquica que se tem indústria, tem operário. Se tem operário, tem exploração de trabalho, longas jornadas, da mesma forma que aconteceu na Inglaterra lá durante a Revolução Inglesa. E, obviamente, vai rolar greves operárias. Tá? Então essa classe operária ela está sofrendo com problemas, né? Com problemas de longas jornadas de trabalho, baixos salários. Esses operários moravam também em cortiços aí na região do Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então moradias que não tinham saneamento básico, era comum essa galera, né, comer comida estragada e coisas assim. Então muitos desses operários eram imigrantes, só que esses imigrantes, ele, diferentemente daquela mentalidade de um trabalhador escravocrata, né, que existia até então, esse imigrante, se ele é maltratado, ele se revolta. Por quê? Porque lá na Europa ele fazia isso. Ou seja, esse imigrante, ele traz consigo
uma história de luta, né? Isso aconteceu também com os imigrantes do café. Então, aquela galera que trabalhou no café que foi maltratada também se revoltou. Esses imigrantes aqui na indústria, se eles são maltratados, também vão se revoltar. E são eles os introdutores das ideologias sociais europeias, né? Como o socialismo e o anarquismo. E nesse caso brasileiro, das ideologias sociais, eu não estou falando nem de comunismo ainda, né? A ideologia mais forte que vai nascer nessa época vai ser a ideologia do anarcossindicalismo, né? Então, é uma vertente anárquica que faz uma associação com o sindicato. Então, qual que é a ideia? A ideia aqui é a ideia da horizontalidade, porque um sindicato tradicional, você tem uma liderança, você tem uma diretoria, você tem um presidente. O anarcossindicalismo, você não tem liderança, você não tem presidente, você não tem diretor, ou seja, tudo é decidido em assembleia. Então, qual que era a dificuldade do Estado pegar o anarcossindicalismo? É porque não tem líder, então você perdia só que o movimento continua existindo, né? Porque todo mundo é igual, todo mundo decide. Então o anarquismo, ele foi muito forte aqui nas regiões de São Paulo, pensando as ideologias sociais, né? Depois nasce o Partido Comunista Brasileiro nos anos 20, mas vai demorar ainda. Então, quando tem o ano de 1917, nós temos o ano de greve operária aqui no Brasil, né? E justamente é o ano da Revolução Russa, lá na Europa, né? Nesse caso aqui brasileiro, a greve de 1917 foi iniciada por mulheres tecelãs ali na cidade de São Paulo. Era uma fábrica que tinha muitas mulheres e crianças que trabalhavam. E essas mulheres, cansadas aí da exploração do trabalho, decidem fazer greve, e outras fábricas próximas também decidem fazer greve, e ao todo aí vão ter 40 mil grevistas. Obviamente que o governo vai descer a bala em todo mundo, vai descer aí o porrete em todo mundo, vai rolar censura. Era muito comum na época ter jornais operários, né? Lembrando que são jornais de imigrantes, então era comum você ter jornal em italiano, jornais em espanhol, beleza? E em alemão também. E é nessa época também que os clubes de futebol se formam. Lembrando que os clubes de futebol, o Corinthians, o Palmeiras, a Portuguesa, o Vasco da Gama, o Fluminense, são times de imigrantes. E a maior parte desses imigrantes também eram operários. E detalhe, por exemplo, o Corinthians, na sua origem, os primeiros presidentes, eles eram anarquistas, eles eram italianos anarquistas. Tanto é que é comum nessa greve de 1917 você encontrar fotografias com a bandeira do Corinthians. E, inclusive, o presidente que falou que o Corinthians era o time do povo é nessas épocas aí. Por que ele falou isso? Porque era o time dos operários, assim como o Palmeiras também, né? O Palmeiras também era o time dos operários. Tá certo, gente? Então, o futebol brasileiro, ele tem muita origem também desses movimentos trabalhadores de gente simples, pessoas pobres, imigrantes e também dos negros. Lembrando que os negros eram proibidos de jogar nos times, né? Os negros vão conquistar o seu espaço no futebol por meio também de uma luta social. E eles eram impedidos de jogar, tá? Então tá. Então aí depois vai nascer a tal da lei acelerada, que é uma lei justamente de censura ideológica. Então se você tem jornais de vertentes socialistas, anarquistas e comunistas, esses jornais vão ser censurados, vão ser fechados. Se você tem uma greve na rua com ideais sociais desses tipos, as pessoas vão ser perseguidas. Então aqui é um crime ideológico, tá? E aí a gente tem o movimento mais forte dessa época, que é o movimento tenentista, que vai chacoalhar as bases da República Oligárquica, que inclusive o movimento tenentista é uma das causas da crise da Velha República, tá? Como que começou o movimento dos tenentes, né? Então os tenentes eram um movimento considerado dos baixa-patentes, né? Na época nem inclusive era uma patente, hoje é uma patente o tenente, tá? Eles eram desprezados, então pensando a hierarquia militar, e aí o que acontece, né? Alguns soldados, em torno de 10 soldados mais ou menos, 10 tenentes, 12, 13 tenentes aí, eles tomaram o forte de Copacabana em 1922, porque a queixa deles era a questão salarial, era a questão também de que a República Oligárquica era uma república de vícios políticos, então no entender deles as oligarquias produziam a pobreza no Brasil, produziam um atraso brasileiro e eles queriam melhorias no Brasil como um todo, né? Então é um movimento muito ideologizado. Claro que depois, em 1924, eles tomam a cidade de São Paulo e eles querem a saída do Arthur Bernardes, né? E o Arthur Bernardes era uma figura ligada aos militares.
Tá? Então, na figura deles, essa cúpula militar era uma cúpula militar que estava em aliança com as oligarquias. Então, ao invés de produzir uma melhoria de saúde, melhoria de educação, uma melhoria trabalhista, essas oligarquias, junto com as cúpulas militares, estavam produzindo um atraso brasileiro, né? Então a ideia deles é uma salvação nacional por meio desses baixas patentes, né? Por meio do exército mesmo. A cidade de São Paulo foi tomada, inclusive a cidade de São Paulo vai ser bombardeada. E curiosamente, os bairros bombardeados eram os bairros dos imigrantes, né? Os bairros operários. Tanto é que nessa época a gente tem uma certa associação desses imigrantes operários com esses baixa patentes. Não à toa aí, o líder desse movimento vai ser o tal do Luiz Carlos Prestes, que inclusive depois o Luiz Carlos Prestes vai ir para o Partido Comunista Brasileiro. Tá? Então é um movimento de uma vertente um pouco mais autoritária, né? Então eles não são tão fãs assim, por exemplo, da democracia. Eles acham que a democracia pode ter alguns vícios, então tem que ser um governo mais centralizador, mais autoritário. E o Prestes, junto com seus outros soldados e tenentes, eles vão percorrer o Brasil, né? 26 mil quilômetros. E obviamente o governo não vai deixar barato. Vão ter combates, então é uma certa luta de resistência por parte desses tenentes. Durante 29 meses eles vão percorrer o Brasil com 1.500 homens e basicamente eles nunca perderam, né? E eles contavam com uma simpatia popular justamente porque eles criticavam essas oligarquias, os vícios políticos, eles defendiam que o voto tinha que ser fechado, por exemplo, né? Só que o governo tem que ser um pouco mais centralizador, né? Um governo um pouco mais autoritário, né? A coluna Prestes, ela meio que se enfraquece ao longo do tempo e essa galera vai se refugiar na Bolívia. E quando aparecer a figura do Vargas, o Vargas vai se associar a esses tenentes, porque o Vargas precisa de uma força militar também. E é justamente aí que a gente vai começar a falar sobre a crise da República Oligárquica, tá? Então a gente precisa falar do último presidente, que foi o Washington Luiz, que era paulista, né? O lema dele era governar é abrir estradas, né? Então é aquela ideia, né, gente? Ele vai começar a introduzir estradas no Brasil e começa a ter aquela ideia de que o Brasil até hoje tem pouquíssimas ferrovias. O Brasil é um país de dimensão continental, poucas ferrovias, e o Washington Luiz é um dos culpados disso. Tá? Outra coisa, ele falava que questão social no Brasil era o caso de polícia, ou seja, ele estava cagando e andando para os protestos sociais, para as questões trabalhistas, para essas questões que nós vimos aí das revoltas. Então ele falava que pessoa que está se revoltando na rua tem que ser presa, tem que apanhar da polícia, basicamente isso que ele está falando. Chegou o ano de 29, a gente tem a crise mundial, oriunda lá do crack da Bolsa de Valores de Nova York. Consequentemente, o Brasil, que era uma potência econômica no café, e o maior comprador do café era os Estados Unidos. Se o maior comprador quebra, o Brasil quebra junto. Consequentemente, a política do Convênio de Taubaté tem que ser cada vez mais incentivada. Ou seja, o Estado vai comprar café desses cafeicultores, mas vai chegar uma hora que não tem mais dinheiro, também não tem onde estocar esse café. Consequentemente, o preço cai, né? Aquela ideia que se você tem muito café estocado, se você tem muito café para ser ofertado, o preço dele vai cair. E aí o Brasil quebra junto, tá? Só que aí teve uma caca que o Washington Luiz vai fazer. Mesmo com a crise econômica, mesmo com essa questão da perseguição às questões sociais, o Washington Luiz, né, que era um paulista, o que deveria acontecer? Deveria ter o próximo presidente um mineiro. Né? Então, o Washington Luiz ele vai contar com uma oposição das antigas oligarquias, ele vai ter a oposição do café com leite, da política dos governadores, e aí surge o Vargas. Por que essa oposição cresce contra o Washington Luiz? Porque o Partido Republicano Mineiro deveria ser os próximos líderes. Só que o Washington Luiz foi lá e indicou para o próximo presidente o Júlio Prestes, que era um paulista. Consequentemente, o PRM, Partido Republicano Mineiro, rompe com os paulistas, então aqui o café com leite meio que acaba, tá? E essa oposição, PRM, se alia ao Vargas e também a novas oligarquias, e também vai se aliar ao Partido Democrático, né? Que é um racha do antigo Partido Republicano Paulista,
vai se aliar também aos tenentes, e aí você tem a figura do Luiz Carlos Prestes, né, já liderando o Partido Comunista Brasileiro também como oposição a ele, ou seja, o Washington Luiz, ele tem uma oposição de todos os espectros políticos da época existente, tá? E aí forma-se a tal da Aliança Liberal, né, nessas eleições, já que o PRM ficou puto da vida, se alia ao Vargas, se alia ao João Pessoa, né, que é um político aí do Nordeste, de uma nova oligarquia, com uma cabeça nova, né, mais modernizadora e coisa do tipo, se alia ao Partido Democrático, aos tenentes, para concorrer às eleições. Só que o que acontece? Júlio Prestes vence as eleições. Obviamente, né, gente, teve fraude. E aí a Aliança Liberal se sente confrontada, fica mal. E o que vai acontecer? Nesse meio tempo, o João Pessoa é assassinado. O João Pessoa é assassinado não por uma briga política com o Washington Luiz. Ele foi assassinado por uma questão pessoal lá na Paraíba, né? Questões de fofoca local. O cara foi lá, chegou e mandou uma bala nele. Obviamente que a Aliança Liberal vai usar o assassinato dele, né, como uma perseguição ao povo, perseguição aí aos brasileiros e coisa assim, ou seja, eles vão canalizar o assassinato do João Pessoa como uma questão pessoal, tá certo? E aí revoltas populares começam a estourar pelo Brasil e vai ter um levante armado onde a Aliança Liberal vai derrubar, sim, o governo do Washington Luiz. Então aqui foi um golpe mesmo, obviamente que você tem uma interrupção política por uma força maior. Claro que o Vargas, quando assumiu o poder aí, como chefe dessa Aliança Liberal, ele vai falar que foi uma revolução, tá certo? O Vargas, ele assume o poder, quando ele assume, inclusive, ele assume trajado, né, como militar gaúcho, mostrando que agora quem está assumindo o poder é o exército mais as oligarquias gaúchas. Então agora a gente tem um período da história brasileira que é o Rio Grande do Sul governando, não é mais São Paulo e Minas, tá? Isso é uma questão simbólica. E aí termina então a tal da República Velha e vai começar o período Vargas. Tá certo, gente? Até a próxima.